Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Matemática. No desafio Matemática de hoje nós vamos à resolução de uma questão da UFPR do vestibular 2020 que trata da ideia de função trigonométrica. Bora lá! Então pessoas, como dito, hoje nós vamos a uma resolução lá de uma questão do vestibular UFPR 2020 que trabalha com a ideia de funções trigonométricas, tá? A gente vai fazer essa questão, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que vai prestar o vestibular UFPR ou o processo CFO, que assim você vai ajudar o canal e assim eu consigo trazer mais novidades para vocês aqui, tá? Sobre uma novidade muito boa que nós temos aqui no primeiro link da descrição, eu tenho uma apostila do Enem, totalmente gratuita, escrita por mim, onde eu selecionei os exercícios lá, por conteúdo e também grau de dificuldade. Eu tenho certeza que essa apostila vai te ajudar a tirar uma nota superior a 900 na área lá de matemática e suas tecnologias. Mas mesmo que você não vai prestar o Enem, não tem problema, porque você pode utilizar essa apostila ainda assim como uma forma de revisão. Por exemplo, não lembro lá de funções trigonométricas, que tem umas 4 ou 5 questões nessa apostila que trabalha com essa ideia. Então você já pode pegar, terminar esse vídeo aqui e tentar resolver essas questões para que você continue firme nesse conteúdo, tudo bem? Primeiro link aqui da descrição, totalmente gratuita, só clica lá que você tem acesso a essa apostila, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos, tem aqui o canal do Telegram também, é um dos links aqui, clica na descrição. Lá eu tenho dicas, eu tenho também os resumos que saem aqui, tá? Tanto como os resumos que saem lá no Instagram, onde você pode acompanhar também. E também outras listas de exercícios gratuitamente, beleza? Vamos lá para a leitura dessa nossa questão. Bora lá. A maior variação de maré do Brasil ocorre na Baía de São Marcos, no estado do Maranhão. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo atingidos pela maré pode chegar a 8 metros em algumas épocas do ano. Suponha que em determinado dia do ano, o nível da maré da Baía de São Marcos possa ser descrito pela expressão. Aí ele dá essa expressão toda aqui pra gente, que é uma função trigonométrica dando o intervalo aqui, ó, de t, que é de 0 até 24. Continuando. Sendo t o tempo medido em horas e nt o nível da maré no instante t, dado em metros. Então a gente tem aqui, ó, que o t é dado em horas e o n de t é o nível da maré, que é dado em metros. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. Ele dá para a gente as 4 afirmativas e pede: assinale a alternativa correta. Então, pessoas, os dados importantes que nós temos aqui dos nossos enunciados são os seguintes, ó. A função que ele dá aqui, o intervalo onde esse t, que é dado em horas, tá lá, que é de 0 até 24, porque são as horas do dia que nós temos, certo? E também aqui uma coisa importante que a gente precisa tomar nota é que questão 1, 2, 3 e 4 de afirmativa, assim como na UEL, assim como também na UFPR, a gente já pode ir riscando as nossas afirmativas, isso em qualquer disciplina, de tal forma que a gente facilite o nosso cálculo, né? Para a gente não ficar perdendo tempo fazendo umas que não tem necessidade porque eu consigo achar a resposta final. Claro que quando você está estudando, que é o seu caso se você está assistindo esse vídeo aqui, é importante que você faça todas para tirar sua dúvida e para você ficar treinado nisso, tá bom? E aí, isso é legal por quê? Porque você pode ir pela afirmativa mais fácil que você tem, tá? Às vezes você lê a afirmativa 1, você não acha tão legal ela, pula, faz a 2 e assim por diante. Geralmente você fazendo 2 das 4, você consegue encontrar a resposta correta, ok? Antes da gente ir para as nossas afirmativas, eu vou fazer um breve resumo para lembrar você aqui de como é que funciona a ideia lá da função seno e a função cosseno. Porque a maioria dos exercícios são pautados em 3 coisinhas. Primeiro, o valor máximo que a função assume, o valor mínimo que a função assume e o período dessa função. Lembrando que tudo isso a gente vai fazer algebricamente, que é fazendo as continhas, mas depois eu vou mostrar para vocês no GeoGebra que é importante que você consiga trabalhar isso para conseguir visualizar e ficar tudo perfeitamente claro na sua cabeça, demorou? Então, ó, vamos pensar no seguinte. Quando a gente pega uma função seno ou função cosseno, tá? Tanto faz a maneira aqui. Nesse caso eu vou falar, ó, que é uma função f de t. A gente tem um negocinho aqui que a gente fala que são os nossos parâmetros. Quem são os parâmetros? São os coeficientes da nossa função aqui, ó. No caso da função seno e da função cosseno, nós temos 4 parâmetros.
o parâmetro A, que é o cara que está somando, então nesse caso, ó, se eu for comparar com a minha função aqui, esse é o valor do meu A, ó, esse cara aqui é o meu A, vamos notar, ó. Então eu tenho o Azinho como sendo 4. O parâmetro B, que é quem multiplica o valor do meu seno aqui, então olha só, nesse caso, o B, ele vale 3, certo? O parâmetro C, que não está tão claro ali, tá? Mas para ficar mais claro como é que a gente enxerga, repara que o C é quem multiplica a minha variável. Tá vendo que aqui eu tenho um π sobre 6, ó? A gente vai fazer a distributiva aqui, tudo bem? Nesse rascunho que eu vou escrever aqui para vocês, ó. Pega só a parte que está lá dentro, tá assim. Tá t menos 5, olha só, sobre 6, e aqui eu tenho o número π. Isso é equivalente a escrever, ó, t menos 5 vezes π sobre 6. Esse π sobre 6 vai fazer distributivo, então vai ficar da seguinte maneira, ó. π sobre 6 vezes t, e aqui menos 5π sobre 6. Como isso é o que está dentro, então se a gente comparar, ó, o valor do C é o π sobre 6 e o valor do D é o menos 5π sobre 6. O D para vocês, nesse caso do vestibular, ele não é tão importante assim. Os melhores parâmetros que a gente tem é o A, o B e o C, tá? Mas a gente vai anotar todos aqui, ó. O C vale π sobre 6 e o D, ele vale menos 5π sobre 6. Ok, mas para que eu vou utilizar isso? Bom, primeiro, para duas coisas. O valor lá do ponto máximo e o valor do ponto mínimo da sua função, tá? Quem que é o valor máximo da função? Você vai analisar o seguinte, ó. Lembra que o seno, ele fica variando só quando a gente olha o seno, tá? Esquece todo o restante, olhando só para essa parte do seno aqui. Ele sempre fica variando no ciclo trigonométrico de menos 1 até 1. Então quer dizer que o seu valor mínimo que você tem aqui, ó, o valor mínimo da sua função, só o seno, é o menos 1. E o valor máximo da sua função é o valor do 1. Para que a gente está pensando nisso? Se eu pensar no valor máximo da função, quer dizer que o valor do seno tem que ser o máximo. Então olha só como é que vai ficar. Vai ficar AB vezes o meu 1. Se eu for analisar aqui, ó, vai ficar assim, 3 vezes 1, tudo bem? Porque é o valor máximo que a gente está assumindo. Mas se você não se lembrar disso, você vai notar o seguinte, ó. Pensando no valor máximo, pode ser valor mínimo também, eu já explico para vocês, vai ser A mais B. E se for o mínimo? O mínimo é menos 1. Aí vai ficar, ó, A mais B vezes menos 1, que dá menos B. Então dá A menos B. Para encontrar o valor máximo e o valor mínimo, você faz essas duas coisinhas aqui, tá? O valor lá maior vai ser o valor máximo e o valor menor vai ser o valor mínimo. Mas quem é A e quem é B? Na minha função que eu tenho. O A vale 4 e o B vale 3. Então, se eu pensar nesse caso aqui, ó, do valor máximo, olha só o que vai acontecer. Vai ficar o seguinte, ó, 4 mais 3, que dá 7. Então, a gente tem o valor máximo para a nossa função como sendo 7. E o valor mínimo, quem que é? É só eu fazer A menos o B, ó. Então, vai ficar 4 menos 3, que dá 1. Então, nós temos lá que a maré, né, não é onda, a maré mais alta é quando atinge 7 metros. E a menor é quando atinge o quê? 1 metro só, tudo bem? Então, vamos notar essas informações aqui, ó. O máximo da nossa função é quando é 7 metros, ó. E o mínimo da nossa função é quando é 1 metro, tudo bem? Estou falando isso porque a gente vai utilizar nas afirmativas essas informações aqui. Por fim, na afirmativa número 1, nós vamos trabalhar com a ideia do período. O período, pessoas, é de quanto em quanto tempo que essa função ela se repete. No caso, a função seno e a função cosseno, elas têm um período devido ao nosso ciclo trigonométrico. Como é que eu encontro esse período? Para encontrar o seu período, você faz o seguinte, ó. O período da função é dado por 2π dividido pelo módulo do seu c. Quem que é o seu c? O c é quem multiplica o meu t. Como a gente fez a distributiva aqui, então o meu c, ó, dessa função, a gente concordou que é o π sobre 6. Então, se eu analisar o meu período aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ficar 2π dividido por π
sobre 6, certo? O módulo de π sobre 6 dá o π sobre 6. Divisão de fração, o que você faz? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então vamos lá, ó. Quem que é o traço principal da nossa fração? Esse daqui. Então eu vou manter o meu 2π. E o que é o inverso da segunda? Quem está embaixo, ó, vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Então vai ficar 6 sobre π aqui. Aí veja só, eu tenho um número π aqui, eu tenho um número π aqui, simplificou. Quem que sobrou? 2 vezes 6, que dá 12. Então quer dizer que o nosso período, aqui ó, o período dessa função trigonométrica que ele está dando, é de 12 em 12 quem? Em 12 horas. Significa que de 12 em 12 horas, a maré, no caso, se a gente pensar, ó, tá no ponto máximo, daqui 12 horas ela volta para esse ponto máximo. Daqui mais 12 horas ela volta para esse ponto máximo. E assim, sucessivamente, com qualquer maré, altura lá da maré que a gente tem, ok? Dado esse breve resumo aqui, agora sim a gente vai para as nossas afirmativas. Aí lembra que eu comentei com vocês? Como a gente tem aqui a opção de 1, 2, 3 e 4, vamos procurar mais fácil. E a mais fácil é a afirmativa de número 2 e 3 e 4, tá? Que a gente já consegue, só com a 2 e com a 4, já encontrar as nossas respostas. A 1 a gente vai fazer também, mas por último, tudo bem? Então acompanha a leitura comigo aí. Às 11 horas é atingida o nível mais baixo da maré. Então, bora lá. Tem duas maneiras de você fazer isso daqui, tá? Utilizando aqui, no caso, o nível mais baixo é quando atinge 1 metro. O que significa isso? Quando ele está falando que é às 11 horas, então ele está citando para você o seguinte, ó, que é quando o seu t ele é igual a 11, tudo bem? O que eu vou fazer com esse t igual a 11? Vou substituir na função e eu vou ver se chega igual a 1 metro. Se chegar igual a 1 metro quer dizer que é verdadeira. Se não chegar quer dizer que é falsa, tudo bem? Então fazendo esse primeiro método aqui, depois eu explico para vocês a outra maneira de vocês resolverem, tá? Então pegando aqui, ó, n11, a nossa função vai ficar da seguinte maneira, ó, perceba. Vai ficar 3 vezes seno de quem, ó? De 11 menos 5 sobre 6, e aqui eu tenho o número π, e aqui fora eu tenho 1 mais 4, ok? Agora vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. 11 menos 5 vai dar 6, não vai? Então essa parte aqui, ó, vai ficar 6. Aí vai ficar 6π dividido por 6, esse cara vai simplificar com esse. Então vai sobrar só quem ali dentro? Só o número π. Então, quando é 11 horas, vai ficar 3 vezes seno do número π mais o 4. Só que lembra lá que quanto que é seno de π? Seno de π é equivalente a seno de 180 graus, que por sua vez é igual a zero. Ó. Então, essa partezinha aqui, ela dá zero. Se essa parte dá zero, vai ficar 3 vezes zero, que dá zero, então só fica o número 4. Então quer dizer, ó, que quando é 11 horas, a maré ela está lá em 4 metros, que por sua vez não é o equivalente aqui a 1 metro, né? Então a gente pode afirmar que ela é falsa, tudo bem? Então a 2 aqui, ó, ela é falsa. Como a 2 é falsa, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vai embora essa e vai embora essa. Eu só fico entre A e a B. E aí perceba que ficar entre A e a B é só fazer análise de quem? Da afirmativa número 4. E aí você conseguiu responder a questão só fazendo lá com 2 das 4 afirmativas, certo? Mas antes da gente analisar a 3 e depois a 4, tá? Eu vou fazer na ordem aqui, depois a gente volta para 1. Deixa eu explicar outra maneira de você conseguir resolver esse tipo de questão aqui, tudo bem? Se ele está falando do nível mais baixo, o que você precisa analisar? O seguinte, ó. Como esse cara aqui que está multiplicando, ele é positivo, então o nível mais baixo aqui vai ser quando eu tornar ele negativo. Quando é que torna negativo? Quando o seno é o menor valor possível. Qual que é o menor valor que a gente tem para o seno? O menos 1, tá? Analisando só essa partezinha aqui, ó. Lembra lá que eu coloquei que o máximo é 1 e o mínimo é menos 1? É isso que nós estamos pensando, tá bom? Então, quando eu pensar assim, ó, o seno do valor de t menos 5 π sobre 6 tem que dar menos 1. Só um detalhe.
Aqui a gente está pensando no menos 1 porque esse cara é positivo. Se ele fosse negativo aqui, ó, se fosse menos 3, aí eu ia ter que pensar no mais 1. Porque sempre tem que dar um valor tirando, né? Para dar o menor valor. Tudo bem? Toma cuidado com isso. Voltando aqui, ó. Quando que dá menos 1 aqui? O valor do menos 1 é quando essa partezinha aqui é o equivalente a seno de 270 graus. Só como a gente está trabalhando com radianos, é o equivalente a 3π sobre 2 radianos, certo? Então, tudo isso aqui dentro, ó, tem que dar quanto? 3π sobre 2. Então, a gente vai conseguir uma equação aqui, ó. Perceba. Vai ficar T sobre 5π sobre 6, que é igual a 3π sobre 2, certo? Aí vamos lá fazer algumas contas aqui, ó. Olha só. Simplifica aqui, certo? Simplifiquei o número π porque ele está multiplicando. Vamos simplificar esse daqui com esse aqui também, ó. Dividindo por 2 aqui vai ficar o número 3. Então, quem que vai sobrar aqui? Vai sobrar o seguinte, ó. Vou continuar aqui em cima, tá? Vai ficar T menos 5, tudo isso dividido por 3, que é igual a 3 aqui. Esse 3 está dividindo, vai multiplicar. Então, aqui vai ficar T menos 5, que é igual a 3 vezes 3, que dá 9, certo? O menos 5 vai passar somando, então T é igual a 9 mais 5. Logo, o valor do T aqui é igual a 14. Então, significa que a maré vai dar mais baixa quando nós temos o T igual a 14 e não igual a 11 horas igual e deu, tá? Eu, particularmente, acho mais fácil você enxergar essa primeira resolução aqui, até essa partezinha. Mas se você fez pela segunda, tá tudo certo. Você consegue chegar à mesma conclusão, que essa afirmativa, ela é falsa, tá bom? A afirmativa 3 eu vou fazer como eu fiz da primeira maneira aqui e vamos à leitura dela agora. Bora lá. Às 5 horas é atingida o nível mais alto da maré. A gente já sabe que a afirmativa 3, ela é falsa, tá? Porque não tem mais como afirmar aqui, como a gente ficou entre A e a B, que ela é verdadeira. Mas a gente vai fazer de qualquer forma, porque como eu expliquei para vocês, fica como uma revisão, tá? Então, fazer como eu fiz lá da primeira vez, pensando no quê? Substituindo o valor e encontrando para ver se é o valor máximo aqui, nesse caso, que tem que ser 7 metros, né? Porque, diferentemente da 2, ele está falando do máximo aqui. Então, a gente vai pegar lá, ó, quando T vale 5 horas. E vamos substituir, então vai ficar N de 5, que é igual a 3 seno de 5 menos 5 sobre 6, e aqui está o número π, e aqui está mais 4, certo? Quando eu fizer isso aqui, ó, vai ficar 0, não vai? Aí 0 vezes π dá 0, e 0 dividido por 6 dá 0. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó, que N de 5 é igual a 3 vezes o valor de seno de 0, mais 4. Seno de 0 radianos, que é equivalente a seno de 0 graus, dá 0, assim como o seno de π radianos. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 3 vezes 0 que dá 0, mais 4, então só tenho 4. Logo, às 5 horas, como ele deu para a gente lá, a maré está em 4 metros, o que difere do ponto máximo que nós tínhamos encontrado. Só afirmando para a gente mesmo que a 3 ela é falsa, tudo bem? Mas vamos lá para 4, porque a gente consegue encontrar a resposta correta e depois eu mostro para vocês por que a 1 é verdadeira. Bora lá. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo é de 3 metros. A gente já tem o nível mais alto, nós temos o nível mais baixo, ele quer saber a diferença entre eles, então basta fazer o seguinte: 7 menos 1, que é o equivalente a 6 metros, né? O que difere é que ele deu, porque ele afirmou para nós que é o quê? Que é igual a 3 metros. Como deu 6 metros, então a 4 é falsa. Se a 4 é falsa, só vai garantir aqui que a gente encontre que a alternativa correta é a alternativa de letra A. Mas lembra que eu não fiz a A, eu fiz a 2, a 3 e a 4, por ser mais fácil? Agora a gente vai para a afirmativa... Ah, não, né? A afirmativa número 1. Agora a gente vai para a afirmativa número 1, analisar lá o porquê que ela é verdadeira, tudo bem? Bora lá. O nível mais alto é atingido 2 vezes durante o dia. Então, o que a gente precisa analisar? Lembra que eu citei que o período é de quanto em quanto tempo se repete aquilo? Quando ele fala que atinge 2 vezes, quer dizer que o período ele tem que participar daquilo.
Mas antes a gente precisa encontrar qual que é a primeira hora onde é atingido o nível mais alto, tá? Para isso, você vai pensar na sua função da seguinte maneira, perceba. Eu sei que o nível mais alto é dado por isso daqui, que é quando eu pego o valor e substituo aqui. Você poderia fazer essa igualdade, vai passar o 4 subtraindo, depois o 3 dividindo e chegar à seguinte conclusão. Ó. Lembra que eu falei para vocês que o valor máximo que determina a minha função é quando esse cara todo aqui, ó, que é o meu seno, ele vale quanto? Ele vale 1. É o mesmo raciocínio que nós fizemos na 2, só que aqui a gente está utilizando o 1 nesse caso, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó? Vou pegar aqui o valor do seno de t menos 5 sobre 6 vezes π aqui. Eu vou pensar no valor igual a 1, porque aí ele vai dar o valor máximo da minha função, a maré mais alta que você vai encontrar, que é os 7 metros aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? Quando você substitui, obviamente, o valor do t que a gente vai encontrar, substituindo na função, você chega igual a 7 metros. Como que a gente vai fazer? Você vai pensar aqui, ó, bom, quando que isso daqui, ele dá 1? Quando o valor do seno é o equivalente a π sobre 2, ó. Então quer dizer que todo mundo que está aqui dentro tem que ser igual a π sobre 2. Perfeito. Então a gente vai ficar o seguinte, ó, que t menos 5 vezes π sobre 6 tem que ser igual a π sobre 2. Aí perceba que eu tenho o número π dos dois lados aqui da igualdade, vou simplificar, aqui vai ficar o número 1. Esse 6 ele está dividindo, ele vai multiplicar esse 1 aqui, que vai ficar 6 sobre 2. Ó. Então nós temos aqui que t sobre 5 é o equivalente a 6 sobre 2, que por sua vez dá 3. Então nós temos aqui ó, que t menos 5 é o equivalente a 3. Aí pega o menos 5, vai somar. Então t ele é igual a 8. O que significa isso? Significa que quando o meu t vale 8, eu tenho lá, substituindo na minha função, o valor máximo, que é igual a 7. Tudo bem? Mas lembra do período, que são as repetições? Essa repetição, ela é de 12 em 12 horas. Então quer dizer que se às 8 horas atinge o ponto máximo, ela vai baixar a maré e depois vai voltar a subir de novo no valor máximo daqui 12 horas. Ou seja, quando? Quando o meu t é igual a 20 horas. Aí você poderia pensar, tá, então depois vai ser mais 12 horas? Se você soma mais 12 aqui, ia chegar em 32. Aí lembra que ele está restringindo isso daqui, ó, que é até 24, porque é a hora do dia. Então nós temos só 2 intervalos, de tal forma que quando eu pegar esse valor e substituir lá, e pegar esse valor e substituir na minha função, eu vou encontrar aqui o valor máximo da nossa função. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, no final aqui, eu vou deixar uma resolução utilizando o GeoGebra, que é importante que você consiga enxergar esses valores aqui, lá para ficar mais claro, tá? Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que vai ajudar essa pessoa aí. Primeiro link da descrição, a apostila gratuita do Enem, Matemática mais 900 Enem, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, mesmo que você não vai prestar no Enem. Pega lá essa apostila para que você consiga fazer uma revisão com alguns conteúdos, principalmente matemática básica, que tem muito conteúdo disso aqui, ok? Acompanhe a resolução no GeoGebra agora. Tchau, tchau para você. Então, pessoas, olha só. Eu coloquei aqui a função nx, tá? E aqui depois eu coloquei essa função f de x só para limitar aqui para a gente o intervalo que ele está dando lá, segundo o nosso enunciado, tá bem? Então, olha bem. A primeira afirmativa que nós fizemos lá, que é a afirmativa número 1, a gente encontrou que o ponto máximo, ó, perceba que aqui é em 7 metros, tá vendo? Ó, ele dá em 8 e depois ele dá aqui ó, em 20, tá vendo? Aí eu vou explicar para vocês o que é o período. Ó. Perceba que ele começa em 8, essa curva aqui, e ele vem até aqui. Depois essa curva, ela vai se repetir para cá também. Assim como essa curva, ela se repete para cá. Mas perceba que se a gente considerar isso aqui como o início dessa curva e o fim aqui dessa curva, ó, perceba que essa partezinha, quando ela começa aqui a descrever, a decrescer e depois começa a crescer de novo, aí depois decresce e cresce de novo, ela está sendo um intervalo de 8 até 20. E aí a gente fala que tem 12 unidades daqui para cá. Por isso que a gente pode afirmar que o nosso período é de 12 em 12, que são as nossas repetições, tá?
Então, por isso nós temos dois valores aqui, que são os nossos valores máximos lá dentro do intervalo que ele deu, ok? A outra afirmativa que ele fala é em relação ao valor mínimo, né, na afirmativa número 2 lá. Que nesse caso, ele dá um valor lá que acho que é 11 horas, se eu não estou enganado. Na verdade não, ó. É aqui em 2 horas, certo? Nós temos o valor mínimo. E também aqui em 14 horas, que foi o que nós encontramos em uma das afirmativas lá. Depois ele fala lá, na afirmativa número 3, em relação ao nosso ponto máximo, que ele dá 5 horas, se eu não estou enganado, ó. E a gente encontrou, na verdade, que é igual a 8 e que é igual a 20, igual a gente fez aqui, tá? Eu acho que isso daqui é muito bom para a gente explicar a ideia do período de novo, ó. Se a gente colocar a função inteira aqui, perceba que se eu deslocar um pouquinho para cá, ó, note que aqui começa a minha curva, essa partezinha é com um Ctrl+C, Ctrl+V. Repara que sempre, ó, começou no 20, depois vai vir no 32. Depois ela vai começar de novo, ó, lá no 44, ó, tá vendo? Esse é o período, é a repetição do seu ciclo trigonométrico. Tudo bem? Tchau, tchau para você. Bons estudos e lembre-se sempre que a força esteja com você.